Boa noite! Nossa primeira aula do livro Efeito Isaías. E se você tá vendo essa aula depois, adianta um pouquinho o vídeo que eu tô dando boas-vindas para quem tá entrando no ao vivo. Boa noite! Tudo bem por aí? Boa noite, que saudade! Eu também tava com saudade! Que delícia! Vamos falar de um livro mais profundo, né? Nesse mês, estamos na reta final do nosso ano, nosso 11º livro. Parabéns para você que está cumprindo o desafio. E sem muito choro nem vela, vamos iniciar o nosso estudo deste livro, Efeito Isaías. Vocês leram o livro, gente? Contem pra mim. Esse é um livro mais profundo, né? Não é um livro tão fácil, é exemplo do livro do mês passado, né, A Arte de Ligar o Foda-se, né, que era um livro muito simples de ler, né, esse já é um livro mais profundo, né, já é um livro mais profundo. Quem leu aí, conta pra mim, o que achou, conta aqui pra mim. E aí, vamos começar, né, gente, quem não assistiu o desafio do livro sobre a matriz divina, que é do mesmo autor, Greg Braden, vale a pena assistir. Quem é do Clube da Prosperidade tem lá, né, as aulas salvas, você pode ver. Quem não é do Clube da Prosperidade, clica no link da bio e entre pro clube mais completo do planeta para te ajudar a mudar a sua mentalidade rumo à vida que você tanto deseja, né? Por que eu tô dizendo isso? Lá na matriz divina, existe uma base muito interessante para a gente entender isso aqui, porque a matriz divina, ela fala daquela teoria de Max Planck, que existe uma matriz que envolve da onde emerge tudo que é. Tudo é energia, parte dessa matriz divina. Algumas pessoas chamam de Deus, vácuo quântico, éter, e o Greg Braden chama de matriz divina, né? E lá a gente estudou o livro, estudou como criar a partir da matriz divina, o que é a matriz divina. A gente falou de experimentos científicos que provam a existência dessa matriz divina, né? Então aqui começa esse livro, né, o Efeito Isaías, dizendo que essa ciência quântica, né, a física quântica, ela sugere, né, a existência de muitos futuros possíveis para cada momento da nossa vida. Então, existe uma versão da Cida, da Ana, da Rúbia, da Fabiana, da Andréia, que é versões acima em termos de frequência e versões abaixo, né? Versões realizada, próspera, feliz, amada, e existe aquela versão moradora de rua, passando dificuldade no caos, sofrendo, doente, né? Então existem, ao mesmo tempo do agora, onde estamos, versões de nós mesmas elevadas e versões de nós mesmas de mais baixa frequência, no nível muito inferior, né? E essas versões se encontram no estado de repouso até que seja desencadeado pela decisão que a gente toma de tornar aquilo presente. Deu até aqui? Isso é muito importante para você entender, né? Esse é um conceito da ciência quântica, né? Nesse campo de infinitas possibilidades, tudo já existe, tudo já foi consumado. O Criador, a matriz divina, quando criou tudo isso, já criou tudo está completo, né? Nós temos que acessar essas realidades. Então, o livro fala de um manuscrito que foi descoberto lá em 1946, que não faz muito tempo, né? Descobriu um manuscrito de mais de 2000 anos, atribuído ao profeta Isaías, que descrevia
uma ciência que nos ensina a escolher o nosso futuro. Olha que incrível. E aí, olha só, o livro todo ele discute bastante, né? O que tem dentro desse manuscrito, o que foi dito nesse manuscrito, fazendo inclusive uma ponte com a nossa Bíblia, né? A Bíblia que nós conhecemos hoje. Então, em 1946, foi encontrado um documento muito antigo nas cavernas do Mar Morto, né? E segundo alguns estudos, ele foi criado por volta de 2.500 anos atrás. Então esse documento que foi encontrado em 1946, lá nas cavernas do Mar Morto, data de cerca de 2.500 anos atrás. Então ele foi chamado de Código de Isaías, né? E ele revelou para nós, para a humanidade, técnica de oração feita pelos essênios, que é um povo que você vai conhecer quem era, se você já não conhece, que segundo tradições mais antigas, seria capaz de nos ajudar a escolher o futuro que queremos, né? Capaz de curar o nosso corpo, de trazer paz para o mundo, de evitar tragédias. Imagine, gente, encontrar um documento de 2.500 anos atrás que fala de coisas que foram descobertas recentemente pela ciência. Lá nesses documentos, você que lê o livro, você que tá aqui comigo, vai entender que lá já está falando de coisas que foram descobertas pela ciência muito depois. Imagine! Então, uma das coisas que a gente constata nesses manuscritos, nesse documento, é aquele princípio de Hermes Trismegisto. Lembra? O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está embaixo é como o que está em cima, né? O que é isso? Quer dizer isso? É uma correspondência entre os planos, né? Ou seja, se a gente olhar com um olhar atento de observador, a gente vai perceber que é possível a gente deduzir que existe outros planos. E que se você aqui é uma pessoa que ama, é uma pessoa que quer o bem, é uma pessoa dedicada a evoluir e expandir, assim é lá no outro plano. Então o nosso corpo, ele é feito do mesmo material que o nosso planeta. Olha que incrível, tudo é energia. Nós somos feitos de átomo, assim como tudo o que está aqui no nosso planeta. E esse é um ponto de vista unificado com a criação. Percebe? Nós somos parte desse planeta. Nós estamos no planeta e o planeta está em nós. Então, lembra, você é criador, você é parte da matriz divina, vivemos num universo holográfico. Lembra? Quem lembra disso? Né? Então, lembra? Vivemos num universo holográfico onde, se eu pegar um pedacinho deste livro, neste pedacinho está contido tudo que tem nesse livro. Entende? Então, os autores do manuscrito do Mar Morto, eles vão explicar pra gente a ciência do tempo e a profecia, a relação que nós temos com o mundo. Imagine um documento de 2.500 anos atrás, falando como é a nossa relação com o mundo e como sim nós podemos escolher o nosso futuro. Nós podemos escolher o nosso futuro. Isso tudo apoiado nessas profecias. Profecias que, se você ler, você vai entender que são modernas e foram escritas 2.500 anos atrás, né? Textos de 2.500 anos atrás que indicam que esses eventos observados ao nosso redor, presta atenção nisso, há 2.500 anos atrás, foi dito que tudo que você observa ao seu redor, tudo que você vive, sente, pensa e fala, está refletindo as suas crenças pessoais. Imagine, há 2.500 atrás já se falava que o seu exterior, o que você experimenta na sua vida, é reflexo do seu interior. Imagina isso. Nós somos seres unidos à Terra, a esse planeta, e não separados dela. Então, nós estamos vendo aqui fora o que existe na nossa mente. Então, desde esses antigos escritos védicos, lá de 5.000 anos antes de Cristo, né? Inclusive esse de 2.500 do Mar Morto,
Essas ideias que se falam e que já descobrimos que foram registradas, já diziam que o mundo é um espelho. E isso corrobora com tudo que a gente estudou desde o início do desafio do livro, né? Os eventos do nosso mundo são como barômetros, né? Barômetros vivos que nos mostram o progresso da nossa jornada. A jornada que a gente começou a trilhar há muito tempo, né? Há muito tempo. Então, esses desequilíbrios que a gente vê na natureza, né? Eles estão refletindo, na verdade, as condições internas do nosso corpo. Então, o que ele diz, Greg Braden? Que a falência do nosso sistema imunológico... Opa, peraí. Estão me ouvindo, gente? A falência do nosso sistema imunológico, o crescimento de tumor, de câncer no nosso corpo, por exemplo, é uma expressão particular de uma falência coletiva que impede o mundo exterior de dar-nos a vida. Então, o que ele está dizendo? Que o que a gente vive no nosso corpo é um espelho do que está acontecendo na natureza e vice-versa. Então, guerra, discussão política, pandemia, tudo isso é um reflexo do que está no nosso interior. Terremotos, erupções vulcânicas, padrões climáticos desequilibrados são como espelhos das mudanças que ocorrem dentro da consciência humana. Olha que incrível isso, porque quando você entende isso, olhando para fora, você vê que você não está olhando para fora. Você está assistindo aquela tela mental, lembra disso? Quando você olha aqui para fora, é como se você estivesse vendo uma tela de cinema passando o filme que existe aqui na sua consciência. Então, por meio da compreensão de tudo isso, dessa visão de mundo, a vida se torna muito mais do que só um conjunto de experiências aleatórias, coincidências que estão acontecendo, né, que ninguém sabe o porquê. Não, o que está acontecendo na nossa vida é reflexo do que existe no nosso interior. Então, quando a gente enxerga as nossas relações pelos padrões da sociedade, da natureza, a gente está, na verdade, testemunhando mudança dentro de nós. E isso que a gente está vendo lá fora é uma mudança que está acontecendo aqui dentro. As mudanças no mundo representam para nós a rara oportunidade de avaliar as consequências de nossas escolhas, das nossas crenças, dos nossos valores. E isso é um feedback. Lá fora é um feedback. Você tá vendo fora de você, a bola sempre está com você. Você está vendo fora de você um feedback do que existe na sua mente. E quando a gente reconhece esse mecanismo, a gente desperta para novas possibilidades nas nossas vidas. Olha que coisa incrível, gente, imagina. Esse livro, gente, ele é um livro, assim, ele é profundo, né? Porque é uma interpretação de uma profecia de um manuscrito. Mas olha a grandeza do que está escrito aqui. Eu não sei se você está conseguindo compreender, mas há 2.500 anos atrás foi registrado, foi escrito, colocado numa caverna, lá no Mar Morto, documentos, não foram um, né? Foram mais de 1.000 documentos, ou ainda mais, né? Se é que não existem outros ainda, né? Que afirmam que você tá vendo fora de você o que existe na sua mente, a vida que você tem hoje, o que te faz feliz e o que não te faz feliz é reflexo do que existe na sua consciência. A mudança no mundo representa uma oportunidade da gente avaliar as nossas escolhas, as nossas crenças e os nossos valores. Olha como isso é importante, quanto isso é significativo. Imagine, antes de existir física quântica, antes de existir esses experimentos, antes de tudo isso já foi dito há 2.500 anos atrás. Imagine, então quanto mais cedo nós admitirmos a relação que temos com o mundo à nossa volta, mais cedo a gente vai aceitar escolher a paz.
E isso vai refletir em um clima mais ameno de paz, inclusive entre as nações. Observe que se as lideranças tivessem essa consciência, nós não viveríamos o que hoje estamos testemunhando no mundo. Aqui no nosso país, guerras, fome, percebe? Então, quanto mais cedo a gente admitir a relação que a gente tem com o mundo ao nosso redor, melhor nós vamos poder viver. Já existe prova da existência do que eles chamam de tecnologia, que está esquecida há muito tempo, profundamente escondida da memória coletiva, e você vai ver mais pra frente por que muita coisa foi escondida de todos nós, que é uma ciência interior que nos dá força para transcender com graça essas profecias de destruição. Ah, porque foi escrito que o mundo vai acabar no ano 2000, lembra disso? Ah, Nostradamus disse que o mundo ia acabar no ano 2000, todo mundo ficou com medo, né? Da virada do ano de 1999 para 2000, lembra disso? Então existe uma ciência interior que nos dá força para transcender essas profecias de destruição para o tempo futuro, né? Os desafios da vida e alcançarmos coletivamente essa paz, essa cooperação mundial. Isso é essencial. E essa ciência interior é o que prega o efeito Isaías, né? Então, Michele, é possível prever o futuro? O que vocês acham, gente? Bug do milênio, isso mesmo. Então, olha só. O que vocês acham? Escreva aí pra mim. É possível prever o futuro? Olha só o que eu vou te falar. João 14:2. Na casa do meu pai há muitas moradas. O que isso quer dizer? A casa do meu pai, na casa do meu pai há muitas moradas. A casa que diz essa passagem bíblica, né? A casa do nosso mundo é o lar de muitas consequências possíveis para as condições que nós criamos no decorrer da nossa vida. Então, na casa do meu pai há muitas moradas. O que quer dizer? Que existem inúmeras, infinitas possibilidades e que você vai escolher através das suas atitudes, sentimentos, pensamentos, a casa que você escolhe. João 14:2, na casa do meu pai há muitas moradas. Nós criamos as condições nas quais atraímos consequências futuras. As escolhas que nós fazemos enquanto indivíduos determinam para qual morada estamos indo, qual possibilidade quântica estamos selecionando e escolhendo, de forma consciente ou não. Você que está aqui, de forma consciente, espero, né? Então você escolhe qual morada. Na casa do pai há muitas moradas e eu escolho qual é a possibilidade quântica que eu quero. Como assim, Michele? Como eu escolho? Eu escolho através dos meus pensamentos, sentimentos e atitudes. Quando, por exemplo, quando eu opto por perdoar, quando eu opto por não guardar mágoa, ressentimento, rancor, vingança, quando eu perdoo quem me fez algo, quem me roubou, me abusou, me agrediu, quando eu opto pela compaixão, né? Quando eu opto pela paz, eu estou atraindo futuros que refletem essas possibilidades. Percebe? Agora, quando a minha escolha, ela transmite uma força e um valor negativo, é isso que eu estou atraindo como possibilidade quântica, porque tudo que eu mando volta para mim. Então, eu vivo no mundo que eu crio. Então, lembra da pergunta que a gente fez? É possível prever o futuro? O que é uma previsão de futuro? Quando você vai lá, por exemplo, no tarô, ou runa, ou enfim, qualquer método de previsão do futuro que você possa consultar. Vocês acreditam que o que essa pessoa disse que ia acontecer já está determinado e que ela apenas acessou aquilo que já está determinado para você? Escreve aí para mim. Você acredita em prever o futuro, em previsão do futuro? Responde aí para mim no comentário. Você acredita que é possível
eu olhar aqui pra você, usar uma técnica, qualquer coisa que eu possa dizer pra você, o que está determinado pra acontecer com você? Não. Não. Imagine, gente, nem as profecias mais antigas, nem as mais modernas podem prever o futuro. Vou repetir. Nem as profecias mais antigas, nem as mais modernas podem prever o futuro. Por quê? Porque nós estamos constantemente aperfeiçoando a nossa escolha a cada instante. Você poderia estar lavando louça, lavando quintal, tomando um banho, vendo uma novela na TV aberta, ouvindo rádio, fazendo qualquer coisa. Mas você aperfeiçoou uma escolha, escolhendo estar aqui para expandir a consciência. Então, como é possível eu, que, por exemplo, uso alguma técnica, vá afirmar para você o que vai acontecer com você, sem saber qual é a escolha que você vai fazer? Então, na verdade, quando a gente consulta a previsão do futuro, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está recebendo o que esse mediador que está lendo o futuro para você acessou no inconsciente dele como uma possibilidade quântica. Então ele leu lá nas infinitas possibilidades uma possibilidade quântica para você que está relacionada, lembra? Está relacionada com as suas escolhas, com a transmissão de valor que você fez pelo que você escolheu. Porque lembra, você vive o mundo que você cria. Então, todo o trajeto, ele pode mudar radicalmente o tempo todo para produzir outras consequências inesperadas. Não tem como prevermos o que vai acontecer. As predições são apenas possibilidades. Então, quando alguém lê o seu futuro, quando você consulta cartas, quando você consulta qualquer coisa, é uma possibilidade no campo das infinitas possibilidades. Mas lembre-se, você o tempo todo está aperfeiçoando a sua escolha. A cada momento, lembra da explicação que eu dei das linhas do caderno? Nós estamos aqui, nesse momento, agora. Um pouquinho antes de entrar para essa live, você estava lá na sua casa, você estava lanchando, tomou um banho, chegou do trabalho, você estava lá. Naquele momento, você tinha frequências para escolher acima, 2, 3 possibilidades, e abaixo 2, 3 possibilidades. Então, por exemplo, você está lá na sua casa, descansando, quais seriam as possibilidades abaixo? É você ficar sentada vendo TV aberta, falando de assuntos que não elevam sua consciência. É uma das possibilidades abaixo. Ah, é você ficar sentada lá na mesa do café da tarde com a sua família, reclamando do seu serviço, reclamando do seu chefe, reclamando do seu salário. É uma possibilidade abaixo que você escolheu, certo? Numa frequência inferior. Ou você poderia, por exemplo, estar consumindo um conteúdo que não te agrada, vendo um filme de terror, né? Onde o seu inconsciente não diferencia a realidade de ficção e vai experimentar o terror e trazer essa frequência para sua realidade. É você colocando aquela tragédia no seu campo. Então esses são exemplos de escolhas de frequência inferior que você poderia ter feito, mas não. Você não escolheu nenhum desses 3. Você escolheu estar numa live onde você está estudando manuscritos de 2.500 anos atrás que dizia que você é co-criador da sua realidade. Imagine, isso é uma frequência acima da onde você estava, porque você não estava pensando no que Isaías disse sobre o seu poder co-criador. Você parou para pensar quando você pegou o livro para ler, quando você se conectou à minha energia, quando você decidiu estar aqui presente nessa live. Aí você elevou a sua frequência, porque você tá numa frequência de expansão da consciência. Percebe? Não porque é comigo. Não é porque é comigo.
Poderia ser com qualquer treinador, mas pelo campo morfogenético que você está acessando. O simples fato de você estar aqui e estarmos falando do efeito Isaías, estarmos falando do poder de cocriação, estarmos falando de expansão de consciência, estarmos falando que decidir, escolher ser pessoas melhores vai te levar para um futuro melhor, de que você pode sim escolher o seu futuro, eleva a sua vibração. Percebe? Então você escolheu essa opção. Então você escolheu, nesse ponto do momento, frequências elevadas. Você poderia escolher também meditar. Também é uma frequência elevada. Silenciar sua mente, deixar a matriz divina, o Criador te inspirar. Você poderia estar fazendo jornada da gratidão, caderno da gratidão, que também estaria elevando a sua frequência. Então perceba que a todo instante, no exato momento em que estamos, temos lá 4, 5 opções abaixo e temos 4, 5 opções acima. Você já tinha pensado nisso? Então, sempre que você tá numa situação no seu dia, isso não está aqui, tá, gente? É um entendimento meu enquanto treinadora que tô compartilhando com vocês, tá? Fala não desta forma, né? Ele diz sim que você pode escolher o seu futuro e eu tô trazendo essa metáfora para você entender. Então, sempre que você tem um desafio na sua vida, sempre que você tem uma situação onde você ficou incomodado, você não sabe o que fazer, lembre, nesse momento eu escolho frequências elevadas ou eu vou escolher frequências inferiores? E isso é uma forma de aperfeiçoar a sua escolha. Então, como é que alguém pode prever o seu futuro sem saber que escolha você vai fazer? Que sentido teria isso? O universo te deu total autonomia para você decidir o que você faz na sua vida. E nem o próprio universo sabe o que você vai escolher. Ele pode prever no campo das infinitas possibilidades o que está mais coerente com quem você é hoje. Percebe? Qual é o seu nível de consciência hoje? Nesse nível de consciência que você tem, existem 3, 4, 5 possibilidades acima, 3, 4, 5 possibilidades abaixo. Mas se você, por exemplo, se comparar com um iluminado, com uma pessoa com uma consciência muito expandida, vibrando alto, os níveis de frequência acima dela são muito mais elevados do que o nosso. Percebe? E mesmo que ela escolhesse as frequências inferiores, ainda estaria acima de nós, que vibramos aqui ainda na Matrix, nesse sistema. Percebe? Então não, gente, não é possível prever o futuro. Todo trajeto pode mudar radicalmente para produzir outra consequência que é inesperada, que não tem como prever, não tem como eu saber. E essas previsões são apenas possibilidades, né? O Richard Feynman, que é um inovador do novo pensamento, ele dizia que não, olha só a frase, não sabemos como prever o que acontecerá numa dada circunstância. A única coisa que pode ser prevista é a probabilidade de diferentes eventos. Então, quando alguém diz pra você o que vai acontecer pra você, ele está acessando uma possibilidade das infinitas possibilidades. Entende? E aí o livro traz pra gente, diante desse cenário, você entendendo que ninguém pode prever o seu futuro, que só você pode prever o seu futuro, escolhendo o que você quer, alinhado com a vida dos seus sonhos. Ele fala que a tecnologia mais eficiente para ajudar você a escolher o futuro que você quer é a oração, que é uma tecnologia poderosa. Inclusive, ele vai ensinar como fazer isso no livro, né? Então, a oração talvez a passagem mais importante dos textos pré-cristão, né, que ele cita aqui, é a referência a essa ciência perdida. É a raiz de toda a tecnologia, a oração, que é a união do pensamento, do sentimento e da emoção, representa a oportunidade que a gente tem de expressar uma linguagem da mudança em nosso momento e em nosso corpo. Então, quando a gente está fazendo uma oração, a gente está imprimindo nessa oração pensamentos, né? Então, eu estou pensando algo que eu desejo. Eu estou sentindo algo que eu desejo. E aqui eu imprimo uma emoção.
Então esse pacote tá fazendo o quê? Colocando energia no futuro que eu quero acessar. Olha como é poderoso, né? Então os antigos nos revelam que pra gente mudar a natureza da nossa experiência, basta que a gente opte por seguir um novo rumo. Gente, o que isso quer dizer? Se eu quero ter uma realidade diferente da que eu tenho hoje, eu preciso escolher um novo rumo. Tá, Michele, o que é escolher um novo rumo? É ser uma nova pessoa. Como é que eu posso querer viver uma realidade diferente sendo a mesma pessoa? Ah, então hoje eu ganho 5 mil reais, eu quero ganhar 20. E o que eu tô fazendo para isso? Nada, eu só tô pedindo. Eu medito todo dia e fico pedindo, né, para Deus, pro Criador, para quem quer que seja, que o meu salário seja melhor. Só isso é o suficiente? E o que depende de você? Ah, então você está investindo em autoconhecimento, tecnicamente você está investindo na sua área, você é um funcionário que faz o esforço extra, lembra que a gente estudou, que dá mais do que é esperado, que isso vai criar campo para você ser reconhecido? Então o que eu estou fazendo para ao invés de ganhar 5, eu ganhar 10, 15, 20? Por exemplo, o que eu estou fazendo para ter um relacionamento melhor? O que eu estou fazendo para ter mais saúde? Então, quando eu quero uma realidade diferente da que eu tenho, eu escolho um novo rumo. E escolher um novo rumo, o que é? É me tornar aquilo que eu quero ser, ter e fazer. É o ser para ter, não ao contrário, ter para ser. Eu não vou ser rica quando eu tiver dinheiro. Eu vou ser abundante para acessar a riqueza. Entende? Eu não vou me sentir, eu não vou me amar quando eu tiver alguém que me ame. Eu me amo primeiro e então aparece alguém que me ama. Ah, eu não vou me sentir bem quando eu tiver saúde. Eu vou cuidar de mim para sentir o bem-estar. Isso é o ser para ter, esse é o novo rumo que a gente escolhe. Então nós criamos a nossa própria realidade manipulando a fabricação da criação. Percebe que você é criador? É você criando o tempo todo. Assim como você cria um prato na cozinha da sua casa, quando você cria algo no seu trabalho, quando você... É o tempo todo, você é criador e você se sente pleno quando você cria. Então, nós criamos a nossa própria realidade manipulando essa fabricação da criação. Olha que lindo. Nós fabricamos, nós estamos aqui, acho que é Louise Hay que fala isso, eu não lembro se é Esther Hicks ou Louise Hay, que fala que nós viemos aqui para aprender a manipular essa energia, que é essa energia da cocriação, né, que foi dada para você. Então a capacidade que nós temos de mudar o foco da nossa atenção, ao invés de impor mudanças no mundo. Então se eu quero mudar algo, se eu quero uma vida diferente, ao invés de eu projetar lá fora o que eu quero, ah, mas meu marido é injusto, ah, mas a minha amiga me ofendeu, ah, mas meu chefe não me reconhece, ah, blá 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 blá, mimimi. Aí eu fico colocando responsabilidade na tela do cinema, como se o problema fosse a tela do cinema. E a tela do cinema, ela só mostra o filme que foi colocado no projetor. Você só vê lá fora o que existe em você. A bola sempre está com você, por mais doloroso que seja constatar isso. Toda vez que você tiver um problema, um desafio, uma condição que te desagrada, se pergunte o que em mim me conectou a essa realidade. Ah, eu fui assaltada, eu fui roubada, eu fui enganada, eu fui traída, eu fui... qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida. O que em você se conectou a essa realidade? Porque semelhante atrai semelhante. Não existe coincidência, não existe acaso. E essa é mais uma prova disso. Percebe? Então... eu preciso entender que eu preciso mudar o meu foco, aonde eu estou colocando a minha energia, se eu quero ter um resultado diferente. Ah, eu não estou gostando do meu trabalho, não estou gostando do meu casamento, não estou gostando da minha relação com meu filho, não estou gostando da minha condição financeira, não gosto da minha casa, do meu carro, da minha saúde. O que você não está gostando?
O que você não está gostando? Nós precisamos ter a capacidade de entender que a bola está conosco. E de que temos que mudar o foco da atenção. Ao invés de achar que a culpa está lá fora, que a responsabilidade está lá fora, é entender que está conosco. É conosco. Eu não consigo cocriar meu sonho, a bola está com você. Eu não consigo ganhar mais, a bola está com você. Casamento tá falindo, a bola está com você. Sempre a bola está com você. Sempre. Sempre. E quando eu entendo que nada é lá fora, que lá fora é só um espelho mostrando o que existe no meu interior e que o Criador é pura perfeição, olha que sistema maravilhoso que ele criou para mostrar para você quem internamente você é. Então quando eu olho para fora e eu não gosto do que eu estou vendo, eu digo, opa, tenho que dar uma faxina aqui, ver o que tá acontecendo, porque não tá legal. E isso, entender que eu não devo colocar atenção no problema, e sim na resolução, é a chave mais antiga a que se referia os grandes mestres da mudança passiva ao longo da história. Se a gente observar os grandes mestres, Jesus, Buda, Gandhi, o que eles faziam? Mudanças passivas ao longo da história. Tira o foco do problema, coloca o foco na solução. Nenhum deles ficava batendo boca, brigando. Você via Jesus Cristo batendo boca, Buda, Gandhi, discutindo. Não. Por quê? Porque era uma mudança passiva. Tira o foco do problema e coloco o foco na solução. Eu tiro a energia do problema e coloco a energia na solução desse problema. A física quântica acredita que quando você redireciona o seu foco, né, onde você está colocando a sua atenção, você está trazendo um novo curso de eventos para esse foco. Então eu tô aqui. Eu tô irritada com a Joana. Porque a Joana é difícil trabalhar com a Joana não colabora, a Joana é chata, a Joana é irritante, a Joana e eu fico aqui, pondo foco na dificuldade do meu relacionamento com a Joana. Quando eu decido não colocar mais foco nisso e falo, cansei, agora eu vou focar em mim, no meu trabalho, vou dar 200% do meu melhor, vou ser educada com ela, mas vou me afastar, eu não quero essa energia perto de mim. O que eu tô dando? Um novo curso para os eventos. Eu saio dessa energia e redireciono o meu evento ali na frente. Eu abandono o curso existente desse evento, da irritação, do incômodo, do problema e mudo a trajetória, percebe? Eu pego uma rota diferente de eventos, porque essa rota aqui não me serve mais. Porque hoje eu tenho consciência de que o problema não é ela, o problema sou eu. Se ela me irrita, ninguém me irrita na verdade, sou eu que me irrito com alguma coisa. Se ela me causa irritação, eu tenho que ver o que em mim me conecto a isso. E aí eu limpo em mim, eu curo em mim e recalculo essa rota. Eu trago um novo curso de eventos para minha realidade. Quando eu tiro o foco daqui, então eu começo a perceber que o relacionamento melhora, que o ambiente fica mais agradável, que o trabalho flui melhor. Percebe? Então você pode reescrever o seu futuro. Você não nasceu com um livro escrito aqui, ó. A Ana Rosa Muniz, aqui ó, capítulo 10. A Ana Rosa Muniz vai conhecer um moreno de olhos verdes maravilhoso, viu? Vão se casar, vão ser felizes. Quando eles estiverem lá no 7º ano de casamento, ele vai trair ela. Nossa, ela vai perder o chão, vai sofrer, mas daí ela vai se superar. E aí ela vai encontrar um grande amor na vida dela. Não existe isso, não tá escrito, não existe uma biografia pronta ao seu respeito quando você nasceu. Porque como é que seria isso? Qual seria a justiça disso? Lembra? Aí Deus ia entrar lá no berçário e ia falar, você que tem olhinho azul, que lindo, merece ser próspera. Você que é moreninho, você que é magrinho, franzino, não, você merece sofrer, você merece ser traído. Então vamos escrever uma história diferente pra ele. Não faria sentido nenhum. Que sentido teria
o equilíbrio da vida se houvesse diferença. Não existe diferença. As leis universais se aplicam para os 8 bilhões de pessoas na face da Terra, sem exceção, 24 horas por dia. Então você pode reescrever o seu futuro. Quando uma nova escolha rompe a estrutura de um padrão que existia do presente, você promove um novo resultado. Então eu tenho muita dificuldade de convívio com aquela pessoa. Nossa, eu não suporto estar no mesmo lugar que aquela pessoa. Ela me irrita. O fato dela existir me irrita. Aí eu começo a trabalhar minha consciência, né? Não é ela que me irrita, sou eu que me irrito com ela, né? Não pode. Aí eu decido, porque lembra? Eu preciso mudar pensamento, sentimento e atitude. Então eu começo a oferecer para essa pessoa atenção, acolhimento, respeito, carinho. Eu sou educada, eu sou agradável. Como é que essa pessoa vai retribuir? E aí a gente muda o curso desse evento, percebe? Por quê? Porque eu fiz uma nova escolha e essa nova escolha rompeu a estrutura de um padrão que existia nesse relacionamento. E aí eu tenho um resultado diferente. Agora, como é que eu posso querer um resultado diferente fazendo as mesmas coisas? É impossível. É impossível ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas. Então eu reclamo do meu marido, que meu marido é XYZ, mas eu tenho as mesmas atitudes, eu só reclamo e eu sou a mesma pessoa. Eu reclamo do meu chefe, mas eu sou a mesma funcionária. Eu reclamo do meu filho, mas eu sou a mesma mãe. Eu reclamo da minha saúde, mas eu tenho os mesmos hábitos alimentares, o mesmo sedentarismo. Como é que eu quero um resultado diferente? Não há como. Não há como, é o ser para ter. Então preste atenção, uma vez que a gente lê as palavras, né, uma vez que você lê, que você reconhece a possibilidade de se expor a novas ideias, né, de ter uma nova compreensão da vida, nós não podemos voltar à inocência do momento anterior. O que eu quero dizer com isso? Você que entrou nessa live entrou com uma mentalidade. Não há como você sair daqui igual que você entrou. Porque a consciência, uma vez que expande, ela não volta ao tamanho original. Porque o Criador é perfeito, ele é muito inteligente. Então, na presença daquilo que a gente vê, que a gente testemunha, que a gente experimenta, nós temos que dar sentido a essa experiência, percebe? Então tudo, exatamente tudo que você vê, que você ouve, que você toca, que você testemunha, que você... Isso tem um sentido na sua experiência. Você não está aqui por acaso. Eu não estou aqui por acaso. Não estamos falando disso por acaso. Isso traz um sentido para nossa existência. E uma vez que compreendemos isso, evoluímos, expandimos, fazemos escolhas mais conscientes. Somos pessoas melhores. Então, escolhemos o futuro que queremos, diferente do que estávamos plantando. Estávamos plantando ressentimento, mágoa, rancor, raiva, irritação, no exemplo que eu dei. Agora, com essa consciência, eu rompo com isso e eu escolho plantar amor, benevolência, paz, bom convívio. E o que eu vou colher? Novos resultados. É matemático. A ciência universal é matemática. Então, o momento em que eu reconcilio cada nova possibilidade é o momento em que a magia tem início. Então, quando é que essa magia de acessar o futuro que eu desejo começa? Presta atenção nisso. A magia tem início quando você tem o momento da escolha. O momento que você escolheu estar aqui para ouvir isso, você acessou essa realidade. O momento em que você escolhe não tratar mal alguém, você escolhe uma nova realidade. E essa magia tem início no momento da sua escolha. Percebe que a escolha é fundamental no seu processo de escolher o futuro que você vai viver, porque nada é sobre o outro. Olha que pegadinha, hein? Nada é sobre o outro. É tudo sobre nós. Tudo que fazemos, tudo que pensamos, tudo que sentimos é sobre nós
e o universo, sobre nós e o Criador. Nada é sobre o vizinho, nada é sobre a política, nada é sobre Covid, nada é sobre nada disso. É tudo sobre eu e a minha relação com o universo. Então, há 1700 anos atrás, elementos-chave da nossa herança antiga se perdeu. O imperador romano Constantino, gente, olha, o imperador romano Constantino, ele convocou um conselho de historiadores e estudiosos e formou o que na época foi chamado de Concílio de Nicéia. Já ouviram falar disso? Esse Concílio de Nicéia, ele recomendou que pelo menos 25 documentos fossem modificados ou removidos daquela coleção de textos. Então sentaram lá, o Concílio de Nicéia, e aí decidiram, desses textos todos que estão aqui para a humanidade, registros para a humanidade, vamos pegar 25 desses documentos e vamos modificar, né? Ou então vamos remover dessa coleção de textos. Todas essas decisões que eles tomaram nesse Concílio de Nicéia contribuíram para confundir ainda mais o mistério do nosso propósito, das nossas possibilidades e da relação entre nós e o meio, o planeta, a natureza. Então, em 325 depois de Cristo, se emitiu um documento que então foi chamado de Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada teve 25 documentos modificados ou removidos da coleção de textos originais por esse Concílio de Nicéia, organizado pelo imperador romano Constantino, há 1700 anos atrás. Então, recentemente, foram recuperados e colocados à disposição do público documentos isolados, né? E bibliotecas completas que tinha se perdido depois da morte de Cristo. Imagine, você pega a Bíblia Sagrada hoje e foi removida dela. Pelo menos, né? Até hoje a gente sofre a consequência da remoção de pelo menos, a alteração de pelo menos 41 livros que descrevem a nossa herança em relação ao cosmos. Só após 2000 anos é que foi possível conhecer mais sobre a nossa história com o estudo dos achados do Mar Morto. Imagine. Então, o imperador, um ser humano, com a consciência que ele tinha, achou que alguns textos não eram importantes, que algumas parábolas que tinham lá não faziam sentido, e aí resolveu tirar. E aí removeu e alterou pelo menos 41 livros que descrevem a nossa relação com o cosmos. Imagine. Além disso, a gente tem os mistérios dos essênios. Os essênios, gente, eram um povo conhecido como os eleitos, né? Os escolhidos. Eles foram o primeiro povo a condenar abertamente a escravidão, o uso de servos, a matança de animais para servirem a nós humanos. Então era um grupo de 500 anos antes de Cristo que eram estudiosos, eles viam a oração como uma linguagem, que era um meio de se comunicar com a natureza e a inteligência criativa do universo, e que para eles era isso. Então eles oravam regularmente, eles eram vegetarianos, eles não consumiam carne animal, alimentos à base de sangue, nem líquidos fermentados. E aí eles tinham, nos textos, né, falam que existe uma explicação para essa dieta, porque eles viviam mais de 120 anos. Em média, eles viviam de 120 anos para mais, com muita vitalidade, com muita resistência e consciência. Imagina isso há todos esses anos atrás. E uma das explicações para a premissa dessa dieta vegetariana é uma frase escrita assim: não mateis o alimento que entra na sua boca,
Pois se você comeres alimentos vivos, eles te estimularão. Mas se você matar a sua comida, a comida morta também te matará. Pois a vida provém apenas da vida, e a morte sempre da morte. E tudo aquilo que mata o seu alimento, matará também o seu corpo. Então imagina, né? Não vou nem entrar na questão do vegetarianismo, né? Porque a gente falou algumas vezes sobre isso, mas vale a pena estudar. Para você que reflete a respeito, vá buscar. Não só aqui é mais um indício, né? Do motivo de você não consumir carne, né? De nenhum tipo de animal, não matar o seu alimento. Mas como assim, Michele, não matar o alimento? Por exemplo, quando você come alimentos vivos, frutas, folhas, grãos, cereais, você não precisa matar esse alimento para consumir, né? Por quê? Porque matar este alimento traz sofrimento. Os animais têm consciência, assim como nós, mas num nível diferente. Então, quando você mata um animal para consumir, você consome esse sofrimento. Então, tudo aquilo que mata o seu alimento matará também o seu corpo. Tá? Então os essênios eram estudiosos, meticulosos e eles registravam e documentavam as suas tradições. Para quê? Para gerações futuras. Então eles tinham bibliotecas ocultas espalhadas no mundo inteiro, né, que traziam essa informação, né? Muito importante, porque imagina, foram encontradas bibliotecas assim gigantes dos essênios, né? Daquela época que foi encontrada recentemente, vamos dizer assim, né? Peraí, gente. Muito bem. Então, eles tinham bibliotecas espalhadas no mundo inteiro, né? Nas cavernas esquecidas, na área de Qumran, lá perto do Mar Morto, foi encontrada uma das mais acessíveis e controvertidas bibliotecas dos essênios manuscritos do Mar Morto, que foi descoberta por beduínos lá em 1946, 1947. Em 1956, foram descobertas 11 cavernas, contendo remanescentes de 870 rolos, com mais de 22 mil fragmentos de papiro, couro de animais, rolos metálicos, isso em 1956, e isso foi mantido em segredo. Em 1990, o conteúdo da Biblioteca das Cavernas foi divulgado abertamente. Ah, Michele, mas por que mantiveram em segredo por 50 anos o que estava escrito nesses 870 rolos de manuscrito, 22 mil fragmentos de papiro? Uma das razões é porque eles pareciam ser, todo esse conteúdo, uma das mais antigas versões da Bíblia moderna. Só que elas não passaram pela edição do Concílio de Nicéia, lembra de Constantino? E ele contém histórias, parábolas desconhecidas desde que foram tiradas da Bíblia. Então, lá, nesses documentos, nós encontramos visões raras da vida, maneiras de interpretar a vida que foram escritas por profetas como Enoque, como Noé, né? Então, certamente, todo esse conteúdo descoberto nessas 11 cavernas abrem portas para novas possibilidades do nosso relacionamento, o relacionamento do ser humano com o passado, com esse passado coletivo e entre si e os outros simultaneamente. Porque imagina, se lá existe uma matéria, um conteúdo que faz você mudar sua visão de mundo, inevitavelmente se questionou se existe interesse em trazer isso a público, né? Então aí o livro traz um texto que chama O Trovão, a Mente Perfeita, né? Que é uma parte desses documentos, né? Dentre os textos encontrados, talvez o texto mais persuasivo
É esse texto que foi escrito por uma mulher de tradições gnósticas, escrito na primeira pessoa em forma de um diálogo, no qual a autora afirma ter passado por diversas dicotomias da experiência humana. Imagina, gente, 2.500 anos atrás. Então ela escrevia assim: pois eu sou a primeira e a última. Eu sou a honrada e a desprezada. Eu sou a prostituta e a santa. Eu sou a esposa e a virgem. Eu sou estéril e a mãe de muitos filhos. O que isso te faz pensar, ouvindo isso? Essas palavras nos lembram que dentro de cada um de nós, dentro de você, dentro de mim, dentro de todos nós, vivem todas as possibilidades de experiências. Desde as mais iluminadas, as mais luminosas, até a escuridão mais tenebrosa. Isso estava lá, guardado dentro da caverna, 2.500 anos atrás. Uma mulher dizendo que ela viveu as mais diversas dicotomias da experiência humana. Vive em nós todas as possibilidades de experiência. Os mesmos textos que preservaram essas profecias indicam que é possível transmutar essas previsões de catástrofe. Então existe uma previsão de que vai haver guerra, de que vai haver pandemia, de que vai haver qualquer catástrofe. Mesmo que pareça que essa catástrofe esteja ali iminente, os textos revelam uma sabedoria que nos permite concentrar visões positivas individuais num desejo coletivo que muda o futuro em que a gente escolhe estar. Lembra da tecnologia existente que permite que você escolha qual futuro você quer acessar. Então, escolhas afirmativas no mundo do pensamento, no mundo do sentimento, no mundo das emoções, vão refletir uma era de paz, uma era de perdão, no mundo em que a gente é mais feliz. Agora, se a gente escolhe eventos, ou comportamento, ou pensamento, ou sentimento que negam a vida ao nosso corpo, isso se revela em quê? Inquietação, opressão, guerra das nações. E mais uma vez, os documentos nos lembram, mais uma vez os documentos nos lembram que o mundo interior e o exterior são como espelhos um do outro. Tudo que eu vejo lá fora está mostrando o que está em mim. De novo, há 2.500 anos atrás, antes que existisse física quântica, antes da ciência, de todo esse estudo, já foi dito que o mundo interior e o exterior são espelhos. A simplicidade desse entendimento, dessa memória, é capaz de fazer com que milagres como a cura possa ser esperada. Se aqui está garantido que você escolhe os eventos que você quer experimentar, aqui não tá dizendo assim, olha, você pode escolher o futuro que você quiser, menos a cura do câncer. Você pode escolher qualquer coisa menos ser milionária. Você pode escolher qualquer coisa menos ter um emprego de 30 mil. Você pode escolher qualquer... Não tá dizendo isso. Ele tá dizendo que existem todas as possibilidades e que você pode escolher o futuro que você quer experimentar. A simplicidade do entendimento de que o externo reflete o meu interno faz eu entender que sim, é possível o milagre, é possível a cura, é possível ter uma vida diferente, é possível ser amada, é possível viver uma vida plena. Eu posso sim desejar isso. E o código Isaías
descreve a ciência que vai nos ensinar a escolher o tipo de futuro que eu quero experimentar. Então, a partir disso, gente, Greg Braden, ele afirma que após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, a tecnologia que era usada nos tempos antigos está reaparecendo. Uma tecnologia simples, conhecida universalmente como oração. E com esta tecnologia, ele afirma que nós podemos mudar a nossa realidade, mudar quem somos e mudar o mundo. Então, esses manuscritos são de extrema importância para a humanidade. Porque muitos, hoje em dia, vivem o quê? De forças espirituais aleatórias. Quantas pessoas você conhece que acredita que Deus tá lá sentado numa nuvem no céu, julgando quem merece morar numa casa bonita, quem merece ser próspero, quem merece ser estar preso, quem merece ter um câncer? Que sentido teria Deus sentado lá numa nuvem julgando quem merece o quê? Então, o entendimento disso te liberta dessa compreensão, dessa tecnologia que pode mudar tudo, porque aí você não fica vivendo de forças espirituais aleatórias, acreditando que se você fizer simpatia, por exemplo, você vai conseguir o que você quer, que você vai ler lá no tarô o que vai acontecer com a sua vida. Isso é burrice de quem não conhece o poder que você tem de criar a sua realidade, porque você é o criador. Você está no planeta e o planeta está em você. É tudo uma coisa só. Você não está separado de mim. Nós somos um. Nós nos individualizamos para que o Criador possa viver todas as experiências. É por isso que estamos aqui como indivíduos, para que Ele experimente as infinitas possibilidades. Porque tudo já está criado. Só que Ele te deu o livre-arbítrio para você escolher o que você quer viver. Então esses manuscritos são importantes porque mostra a força que você tem. A força não está num Salvador que vai chegar. A força não está em um Deus que num determinado momento vai achar que você merece ou não ser curado. A força não está numa santa que vai te trazer o que você deseja. A força não existe um super-herói, um príncipe num cavalo branco, não existe. É você que cria a sua realidade. Então isso tudo nos mostra que nós podemos escolher o futuro que nós queremos viver. E isso revela a saída sobre o nosso papel como co-criador da nossa própria realidade. Percebe? Nada lá fora vai decidir minha vida. Nada lá fora vai resolver as minhas questões. Sou eu. Eu, enquanto consciência que expandiu, eu que escolhi, que eu cheguei aqui na 3ª série e investi para passar e hoje estou na 6ª série. Eu evoluí, eu expandi, eu cresci, eu entendi como funcionam as leis universais, eu entendi como funciona o mundo, eu tenho resposta para minhas dúvidas, eu sei por que eu estou aqui, eu sei qual é o meu propósito, eu sei para onde eu quero ir, eu escolhi, eu batalho por isso. Agora, tem pessoas que passam uma vida e nunca se questionaram sobre nada disso. Não sabem qual é o seu propósito, não sabem onde estão, não sabem onde querem chegar, não escolheram no cardápio das infinitas possibilidades qual a realidade que quer acessar. E aí sim vai acreditar que a culpa é do governo, que a culpa é do marido, que a culpa é da doença, que a culpa é de não sei quem. Porque é mais fácil, né, ter um culpado fora do que olhar pro espelho e falar: nossa, olha o que você fez com a sua vida. Se não está bom, a responsabilidade é sua. E se está bom, parabéns, a responsabilidade também é sua. E quem é que pode mudar tudo? É você. E isso escrito há 2.500 anos atrás só corrobora com tudo que a gente já estudou até aqui. Isso só reforça tudo que a gente estudou durante todo o ano no desafio do livro. De que você cria a sua própria realidade. E isso foi dito há 2.500 anos atrás, antes que houvesse uma ciência que provasse tudo isso.
Não é lindo, não é maravilhoso? O Criador é perfeito, gente. E aí, como esse livro é um livro mais profundo, imagine, hoje a gente teve aqui essa aula e foi 2 capítulos do livro, mas aí eu vou trazer até uma proposta aqui. Eu não quero correr com esse livro, não dá. Ele realmente é um livro mais denso. É um livro, eu li várias vezes os capítulos, né? A todo instante tem uma entrelinha, algo importante que precisa ser revisto. Então pode ser, de acordo com o nosso andamento, que a gente passe das nossas propostas de 3 aulas, tá? Mas aí a gente vai ver, amanhã a gente tem nossa aula 2 e a gente vai ver no andar dessa carruagem. Combinado, gente? Então, olha, gratidão pela sua presença, nos vemos aqui na manhã, na nossa... Gente, se ficou com dúvida, escreve aqui pra mim. Ah, gratidão, que lindas! Eu estou 11, 110, 11 o tempo todo. Coincidência não existe, né, gente? Portal 11, 11 aí aconteceu, né? Então, tá tudo aí, né? Dúvidas, gente? Gratidão a você e lembretes. Quero te lembrar que você pode entrar no Clube do Co-Criador acessando o link na bio. É imperdível o conteúdo para você expandir a consciência. Jornada da Gratidão gratuita, link na bio. Entra lá que no final do mês a gente vai começar um exercício por dia durante todo esse último mês do ano, elevando a nossa vibração através da gratidão. E inclusive você vai entender o que isso tem a ver com o efeito Isaías, certo? Então clica lá no link da bio e já dá uma olhada em tudo, vendo o que você está participando, no que mais tem de presente para você, e vem participar, vem expandir a consciência, porque é isso que vai te levar pro nível acima do que você está, tá bom? Amor e luz, te vejo amanhã aqui, hein? Gratidão, tchau, tchau.